Agora vamos falar sobre alguns mitos, né, sobre ativos imobiliários residenciais. Eh, Existem alguns preconceitos que foram criados por, vai saber, mídia, corretores, gurus de negócios que você vê online, por um monte de diferentes fontes que acabaram criando certos mitos e complexidades dentro do mercado imobiliário que não são necessariamente verdades ou podem até ter um elemento de verdade, mas foram contextualizados errados. E a ideia aqui realmente é desmistificar alguns desses conceitos, porque esses conceitos eventualmente não, são certamente barreiras na sua entrada como investidor em ativos imobiliários, né? É, a ideia é que a gente converse sobre eles, contextualize esses mitos e que isso pare de ser um empecilho para você começar a atingir os seus objetivos de renda e sonhos aí de longo prazo, né? Liberdade financeira. Então, começando com o primeiro, é que precisa de muito dinheiro para investir. Eu acho que esse é o mais comum, é o que acaba mais afastando as pessoas do mercado imobiliário e, e não é necessariamente verdade. Eu acho que, como qualquer investimento, você precisa ter fundos, né? Você precisa ter recursos para comprar os ativos. Mas existe esse preconceito que precisa de muito dinheiro, porque muitas vezes a pessoa está olhando para onde ele está, né? Então, deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que você está em São Paulo e você está lá no bairro de Pinheiros, que é um bairro super valorizado. Você começa a olhar no bairro de Pinheiros e você vai começar a encontrar metragens que são caríssimas e realmente quando você olha de cara são preços proibitivos e você imediatamente se desestimula a virar um investidor imobiliário. Só que se você for para bairros que são mais distantes, se você for para Zona Norte, se você for para Osasco, se você for para Alto da Lapa, que seja um bairro que seja um pouco mais distante, a variação de preço vai ser gigante. E o que antes podia ser proibitivo passa a ser uma possibilidade. E dentro ainda desse escopo, você pode encontrar determinados imóveis que o vendedor tem urgência, que o imóvel tem algum problema que precisa ter recursos para reformar, que também desvaloriza esse valor. Então, o ponto aqui é: precisa de dinheiro? Precisa. Precisa de muito dinheiro? Não necessariamente. Se você encontrar a oportunidade boa e um bairro que potencialmente não seja o mais valorizado, mas um que tem fundamentos bons, você continua tendo aqui um rendimento potencialmente bom, um imóvel que potencialmente continua a se valorizar e sem ter uma necessidade de recurso muito grande. E ainda por cima de tudo isso, tem a possibilidade do financiamento. Financiamento exige aí um cuidado especial e dá para fazer um curso inteiro sobre isso, só que em resumo, o financiamento tem que ser compatível com o fluxo de caixa do ativo, né? Então, eventualmente, se encontra um imóvel que vale R$ 200.000, que é o preço de compra, se você encontrar um financiamento que faz sentido, se a tese do investimento faz sentido, você consegue até reduzir mais o preço ali que você precisa para entrar. Então, não é necessariamente verdade que você precisa de muito dinheiro, você precisa de algum dinheiro, mas não necessariamente muito. Imóveis vão sempre valorizar. A gente já conversou um pouco sobre isso. Isso certamente não é uma verdade. O imóvel vai valorizar dependendo de determinados fundamentos de onde ele está localizado, né? Que a gente vai conversar um pouco mais tarde nesse curso. Mas se esses fundamentos não existirem, ou se esses fundamentos foram até se deteriorando ao longo do tempo, o imóvel pode até desvalorizar. Então, a compra de um imóvel não necessariamente significa uma valorização patrimonial ao longo do tempo. 10 anos, 20 anos, isso não necessariamente vai acontecer. E também pode muito bem acontecer que a curto prazo o imóvel caia de valor e a longo prazo volta a subir. A gente está vendo isso agora, por exemplo, no centro de São Paulo, onde existe uma reurbanização, um movimento de voltar a ocupar esses espaços com negócios, restaurantes, bares, e antes imóveis lá que estavam muito desvalorizados voltaram a valorizar. E são imóveis bons, prédios historicamente importantes. Então, esses imóveis agora estão tendo uma valorização tremenda. E os investidores que compraram quando estava desvalorizado, por conta de fundamentos da região, agora estão vendo o seu patrimônio aumentar significativamente. Então, esse conceito aqui não é necessariamente verdade. Ele pode acontecer, mas não é necessariamente verdade. O próximo é o que o aluguel paga o financiamento. Isso também é um mito comum, né? É, ele pode sim pagar, claro, mas tem que ser muito bem estudado. Como que esse financiamento vai ser estruturado, como que esse rendimento vai ser mensurado também, quanto que você vai receber no final do mês, quantos custos tem ao longo do tempo que você vai ter que arcar também, que idealmente saia da renda do imóvel. Eventualmente tem alguma reforma que você também vai parcelar, usar um crédito, então vai ter, além do crédito imobiliário, vai ter um crédito ali para reforma. Então tudo isso tem que ser colocado realmente na ponta do lápis para ter certeza que o rendimento cobre o financiamento.
O próximo que é o investimento sem riscos. Isso não existe como um conceito, né? Investimentos sem risco é só se você colocar na poupança ou uma letra de crédito extremamente segura e estável. Investimentos verdadeiramente sem riscos são poucos que existem, né? O imóvel tem risco sim. Existem riscos fundamentais, né? Caso o bairro tenha uma invasão de problema de segurança no seu bairro, seu imóvel vai desvalorizar. Isso é um risco fundamental. Pode ter riscos de ativo, então suponha que uma encanação de água estoure no seu apartamento e vaze água e tem danos que você precisa depois colocar mais recursos para consertar, e isso vai destruir o setor do seu investimento, então esse é outro risco. Riscos de vacância, riscos de uma pessoa que está alugando que não pague, você tem que entrar com uma ação de despejo. Então, existe inúmeros riscos. A ideia é mitigar esses riscos, né, com estudo e análises aprofundadas, mas 100% sem risco é impossível. Investimento totalmente passivo, a gente já conversou um pouquinho sobre isso também, não é um investimento totalmente passivo, você precisa estudar, como você está fazendo agora, então você já está ativamente tomando o primeiro passo e tomando controle do conceitos aqui e do conhecimento que você precisa, mas também tem o estudo do imóvel, o estudo da tese, uma vez que você tem um imóvel, você precisa encontrar um locador, gerenciar esse locador, eventualmente você vai estar em uma situação onde você pode até terceirizar esse gerenciamento por um custo, né, se faz sentido dentro do seu ativo, mas a grande realidade é que não é um investimento totalmente passivo. É um esforço relativamente pequeno, não é como você ter um negócio, mas é uma coisa que vai exigir uma certa atenção, tá? Mais barato, melhor. Isso certamente não é verdade. Você pode ir para um leilão aí judicial e comprar um imóvel e tem um monte de pepino lá que destrói o seu retorno, né? E esse não é a ideia, né? Por óbvio, você quer um ativo que se sustente a longo prazo de modo independente, né? Sem você ter que colocar mais recursos nele. E o mais barato, muitas vezes, vai sair caro, né? Que nem aquele ditado que todo mundo conhece. Imóvel alugado é equivalente a um bom negócio. Também não é necessariamente verdade. Você pode ter uma tese super sólida, comprar um imóvel bom e colocar ele para alugar, mas uma vez que você colocou para ele alugar e teve um erro de cálculo, teve um erro nos seus estudos, esse aluguel pode muito bem significar que o seu fluxo de caixa é negativo, que em torno significaria que você precisa aportar mais dinheiro nesse imóvel todo mês, né? Claro que é melhor ter um imóvel alugado e dando um prejuízo menor se ele não tivesse alugado, mas a ideia é que ele se sustente, né? E um imóvel alugado onde os custos não são inferiores à receita não é um bom negócio, né? Então esse preceito por si só não é verdade. E apenas um imóvel é necessário. Eu acho que isso aqui é muito de perfil de risco e muito também de intenção de longo prazo, mas a grande realidade é que com escala você consegue ter um portfólio de imóveis que vai te gerar uma renda muito vantajosa. Um só imóvel muitas vezes não vai te dar uma renda pequena e o esforço talvez não compense. A ideia do investimento imobiliário é que você olhe para potencialmente mais do que um imóvel, e uma vez que você começa a criar, sem entrar muito em detalhe, que vai entrar em uma esfera um pouco mais avançada para intermediário, uma vez que você tem um portfólio, um imóvel seu, né, como base, você consegue usar as propriedades desse imóvel, como fluxo de caixa previsível, como a tangibilidade dele, como uma alavanca para outros imóveis, né? Então, eventualmente, se você quiser tirar um financiamento para comprar o segundo, você pode usar o financiamento em cima do seu primeiro imóvel, porque o banco vai ver que você tem um ativo lá, então você consegue onerar ele, que significaria um valor de crédito mais barato, e assim exponencialmente você consegue criar um portfólio que nem dinheiro em rendimento, quanto mais você tem, mais rápido o seu patrimônio vai crescendo. Então, eventualmente, um começa a atingir seus objetivos, só que se você for um aluno desse setor, se você continuar aprofundando e mantendo esse interesse, você consegue expandir isso mais rápido, né? Então, um vai demorar um ano, o segundo vai demorar 9 meses, e assim sucessivamente. Então, apenas um imóvel pode ser uma verdade, mas para um investidor que deseja mais de um portfólio de investimento, um imóvel muitas vezes não vai ser o suficiente. Tá? Então, esses aqui são alguns dos mitos que a gente queria desmistificar. Eu espero que ficou claro. Tem alguns outros, mas esses são os que a gente mais escuta.